Bem, pessoal, em vez de falar de país por país, eu achei melhor a gente fazer uma comparação entre a evolução histórica do continente latino-americano, subcontinente latino-americano, comparando com o Brasil, tá? Então, a principal diferença que salta aos olhos de imediato é que a América Hispânica ela se viu fragmentada logo após a sua independência, enquanto a América Portuguesa, ou seja, o Brasil, permaneceu unificado. Os motivos estão aí, eles são claros, tá? E são muito importantes porque a possibilidade de cair uma pergunta sobre o assunto é sempre marcante, tá? Então, tá aí as características, né? Enquanto a América Latina tinha uma divisão já pré-existente em vices-reinados, o reino português era unificado, enquanto lá na América Latina os cabildos atuavam de uma maneira bastante independente e forte politicamente. No Brasil nós tivemos uma unificação com a atuação de Caxias e com a atuação do Exército Brasileiro, além de nós termos uma monarquia que realmente centralizava o poder político, enquanto na América Latina as repúblicas não tinham esse poder real de segurar a sua população, de ter um exército forte que pudesse impor as suas vontades. As várias lideranças locais na América Latina sobrepujaram o poder a possibilidade de um governo centralizador, enquanto no Brasil Dom Pedro I soube segurar isso. Tá? Não havia uma estrutura adequada, uma estrutura logística, de maneira que os países não tinham relações comerciais fortes entre si, então ficaria realmente difícil de se unificar os países da América Latina. Enquanto no Brasil nós já tínhamos uma centralização econômica no Rio de Janeiro, em função já desde aquele decreto do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, feito pelo Dom João VI, a facilidade, não digo facilidade, mas a possibilidade de unificação, ela foi muito mais concreta do que aquela divisão espanhola em vice-reinos. Além dos aspectos geográficos, que a própria forma dos países latino-americanos é uma forma completamente alongada, com cordilheiras que geram separações, com os rios deseixados, com muitas dificuldades de integração. Enquanto o Brasil tinha uma forma mais compacta, que proporcionou, embora não fosse tão fácil, o Brasil tem também divisões, mas permitia com um pouco mais de facilidade essa centralização política. Já nos aspectos econômicos, a economia de ambos os países eram voltadas para produtos primários, tanto da América Latina quanto do Brasil. O mercado interno também era insignificante nas duas vertentes, e os interesses regionais conflitantes eles se davam tanto na América Latina quanto no Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, os senhores de engenho tinham muitas diferenças com relação aos interesses dos cafeicultores ou até mesmo dos produtores de ouro das minas. Então, essas diferenças no Brasil puderam ser sobrepujadas, mas na América Latina não puderam. Mas os interesses conflitantes eram os mesmos. Tá? E também no Brasil, assim como nos outros países, houve uma dificuldade, houve uma industrialização tardia em virtude de uma forte pressão política por parte dos agricultores, cafeicultores, produtores de leite, que dominavam o cenário político e tinham facilidade tinham pretensões políticas e econômicas que evitaram a industrialização precoce. Já com relação aos aspectos políticos, tá, em ambos os setores, tanto na América Portuguesa como na Latina, os caudilhos ou coronéis eles administravam os países, os estados, os governos. Né? Então era uma administração oligárquica. Isso se perpetuou ao longo de toda a história de diversos países. No Brasil, por exemplo, fica bem claro aí, né? Administrações estaduais que permaneceram ao longo de século, até dá para dizer mais de século. Família Sarney, família Collor, Calheiros, família Magalhães na Bahia, família Arraes no Pernambuco, continuam até hoje dando as cartas no cenário político, por mais incrível que possa parecer. O desprezo pelos mais pobres ele foi em ambos os países. Nunca se houve uma preocupação efetiva, nunca é exagero, mas em princípio, ao longo da história, a preocupação efetiva em diminuir as desigualdades sociais é muito mais retórica do que uma preocupação propriamente dita. Na verdade, a pobreza ela facilita muito o controle da situação. Então, enquanto você consegue sustentar
os mais humildes na pobreza sem ter condições de reivindicar com força para poder enfrentar o cenário existente, melhor. Então, esse aproveitamento da situação, na verdade, os governos, eles procuram se aproveitar da pobreza e usar disso para manter as suas próprias forças, e assim segue sendo, infelizmente. Né? Uma falta de atuação total, de combate real às desigualdades. É retórica, é promessa, é atuações que parecem ser realmente e que vão corrigir essas injustiças, que na prática só perpetuam as desigualdades, infelizmente, propositalmente. Né? O uso de ideologias para a conquista e manutenção do poder, ela permaneceu ao longo de toda a história. Então, seja com o populismo, seja com o socialismo, seja com o comunismo, as ideologias sempre foram a tônica para a conquista e manutenção e perpetuação dessa situação. E se aproveitando disso, umas fortes lideranças autocráticas e carismáticas, que mantêm uma espécie de normalidade democrática que se mistura entre normalidade democrática ou demagógica. Né? Então, na verdade, você tem uma pseudodemocracia. Né? Então, desde tempos de Getúlio Vargas, aí se perpetuando com Lula, ou na Argentina, você pode comparar o peronismo com o varguismo, fica muito semelhante, né? E peronismo se perpetuando com Kirchner. Na Venezuela, o surgimento do Chaves, na Bolívia, o surgimento de Morales, no México, o surgimento de Porfírio Dias. Então, essas grandes lideranças carismáticas são utilizadas pelas forças políticas vigentes há décadas, no mínimo várias décadas, e são protagonistas, mas na verdade elas são um instrumento de perpetuação do poder anterior. Ainda nos aspectos políticos, esse populismo claramente se mostrou ineficaz, mas encontrou na Revolução Cubana um modelo para a construção do socialismo e modelo de perpetuação. Né? E, inclusive, durante décadas, partindo para a radicalização política, que gerou aí os vários governos militares para enfrentá-los, né, com diversas lutas, instabilidade, e isso ocorreu na América Latina e ocorreu no Brasil também. E na década de 80, ainda, partindo para o final do século, houve essa redemocratização que nós estamos presenciando até hoje, uma redemocratização entre aspas. Né? Com relação aos aspectos sociais, a história do século XX colocou o início de um processo de urbanização, né? Com aí o surgimento de classe média, movimentos sociais urbanos, também aproveitados pelos governantes, conduzidos de uma maneira a se perpetuar as diversas disparidades sociais. Então, os setores subjugados da população passaram a reivindicar, mas eles foram conduzidos pelos governantes. Assim você vê tanto Kirchner quanto Perón, quanto Vargas, sempre utilizando a classe proletária, que supostamente seria a classe revolucionária, utilizando para atingir seus próprios meios, seus próprios recursos. Então, os trabalhadores que realmente veem sua vida dificultada, eles são controlados pelos movimentos sindicais, que são controlados pelos partidos políticos que controlam o poder. Então, isso, por mais triste que possa parecer, se perpetuou ao longo da história em vários países, talvez menos no México. No México, o controle maior tenha sido realmente pelo narcotráfico, assim como na Colômbia. Mas aqui nos países como Chile, Argentina, Brasil, realmente o controle é por intermédio das classes trabalhadoras, que são efetivamente controladas pelos mandatários políticos e perpetuando esse cenário. Tá? Então essas lutas pelas reformas, elas caem, elas se perdem em prol desses movimentos de trabalhadores, ou pseudo de trabalhadores, que na verdade são encampados pelas classes políticas. Tá? É isso, gente. Forte abraço, até a próxima.